Estamos começando mais um programa Força de Deus. É uma alegria imensa ter você aqui, sua família, através da TV Século XXI. Você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte, ou pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Convido você a já pegar em suas mãos a Sagrada Escritura, seu caderno de anotações, porque este programa é um programa onde estudamos, onde meditamos a Palavra de Deus. E olha, estou muito feliz de termos chegado até aqui, porque fizemos um longo caminho, uma longa introdução sobre toda a Sagrada Escritura e muitos de vocês nos acompanharam desde os inícios nesta introdução. A partir de agora você tem base para entender tantas coisas. Por exemplo, você sabe que o nosso estudo agora é sobre as parábolas. Mas nós já estudamos o que é uma parábola, por que Jesus falava em parábolas. Todo este contexto a gente já viu. Ou seja, você tem uma base sólida agora para entender o que nós vamos estudar daqui para frente. Você que não acompanhou os programas anteriores, todos eles estão gravados, tanto no meu canal do YouTube, Frei Gilson Barração do Monte, como no canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Buscar lá e você vai encontrar todos os programas para que você possa se atualizar. Veja, entramos então hoje numa série de vídeos explicando todas as parábolas de Jesus. Foi essa promessa que fizemos a você e chegou a hora de cumpri-la. Vamos começar a cumprir essa promessa. Eu estou feliz demais, porque você imagina isso. Praticamente 40 parábolas, todas elas explicadas uma a uma. E olha, versículo por versículo. Impressionante. Aqui é um lugar onde não temos pressa, aqui é um lugar onde a gente quer mastigar mesmo a palavra de Deus, é o nosso alimento. A gente quer mastigar bem direitinho a palavra de Deus para que vá bem fundo no nosso coração. Essa palavra que é força para a nossa vida. No último programa, nós dizemos a você que iremos separar em blocos as parábolas. E vamos separar em 8 blocos essas parábolas. Então, o primeiro bloco é a fecundidade da palavra. Outro bloco, segundo bloco, quem é Deus? Então, parábolas que vão nos explicar quem é Deus. Terceiro, como responder a Deus. Quarto, sabedoria e insensatez. Quinto, o mistério do bem e do mal. Sexto, oração, parábolas que falam sobre a oração, ensinam sobre a oração. Sétimo, a misericórdia de Deus, parábolas que vão nos ensinar a misericórdia de Deus. E oitavo, a consumação. 8 blocos e muitas parábolas dentro desses blocos. Vamos começar com o bloco Quem é Deus? Então esse é o primeiro bloco que a gente vai começar. Então vamos pegar todas as parábolas que mostram com muita força quem é Deus. Serão 4 parábolas que nós vamos tratar. A parábola dos amigos do noivo, a parábola da veste nova, a parábola do vinho novo e a parábola dos trabalhadores da vinha. Hoje nós já começamos então por esta, a parábola dos trabalhadores da vinha, que se encontra somente em um evangelho, que está em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, prepare-se, porque vamos começar este estudo maravilhoso. A parábola dos trabalhadores da vinha, que aliás é uma parábola difícil de compreensão, e agora eu creio que muita coisa vai ficar clara para nós. Antes de tudo, vamos acolher o nosso mestre, Dom Falcão. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Frei Gilson, uma alegria imensa estar aqui com Vossa Reverendíssima. Muito feliz, Dom José, de termos chegado a este ponto de estudarmos as parábolas. O senhor teria alguma introdução também a fazer? O que o povo pode esperar deste estudo? Nesse estudo das parábolas, a gente vai perceber quão importante foi a introdução, sobretudo quando nós tratamos dos sentidos da Escritura. O sentido literal, que aqui vai valer muito pouco, porque estamos no gênero literário parábola, e o sentido espiritual naquelas 3 vertentes.
o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. Eles vão ser muito aplicados na interpretação das parábolas. Vocês podem esperar uma interpretação segura dada pelos padres da igreja. Sobretudo os santos, presbíteros, doutores, confessores da fé, esse patrimônio bem próximo da revelação escrita, e também interpretações seguras dos papas e de santos e santas ao longo de toda a história da igreja. Eu tomei o cuidado preparando, já tem 17 parábolas prontas, das 40, 17 já estão prontas, então temos material para estudarmos uns 3 anos, essas 17 parábolas, porque vai ser versículo por versículo cada uma delas, de inserir também, sei lá, uma pregação de um Papa recente, Papa Francisco, Papa Bento XVI, Papa São João Paulo II, Papa São Paulo VI, etc. E a ideia é possibilitar para vocês exatamente isso, como a Igreja interpreta esses versículos. Então, vocês podem esperar coisa muito boa, não mérito de minha parte, nem do Frei Gilson, mas o nosso dever é, com a Igreja, com essa riqueza, com esse patrimônio de 2000 anos, possibilitar versículo por versículo uma interpretação segura para vocês. Muito bom. Creio que nós podemos ir ao texto, Mateus capítulo 20, Sim. versículo de 1 a 16. Como sempre, o Frei Gilson vai ser o leitor oficial, não só dos textos da Escritura, mas também dos padres da Igreja, dessa riqueza que interpreta esses versículos. Então, Frei Gilson, nos dê de presente a primeira parábola, Mateus 20, de 1 a 16. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse a seu feitor: Chama os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. O Frei Gilson acertou quando disse que é uma parábola difícil. Eu diria, é muito difícil. Vejam o arremate, a última frase, não é? Muitos chamados, poucos os escolhidos, muitas interrogações as pessoas formulam, não é?
Então, quer dizer que o Senhor chama muitos e o número dos eleitos vai ser maior do que o dos condenados, ele chama, mas acaba rejeitando, etc. Os últimos serão os primeiros, o que significa isso? E também a própria dinâmica da narrativa, não é? Quem são esses operários? Primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora, quinta hora, e depois a forma como o dono da vinha recompensa cada um, é justo ou não é justo, os critérios de Deus para recompensar o trabalho, a questão do mérito e assim por diante. É agora que vocês vão entender por que a gente falou tanto dos sentidos da Escritura. Lembram do sentido literal? Aqui, o sentido literal vai valer muito pouco, porque estamos num gênero literário chamado parábola. É uma comparação. Então, na comparação, você não pode interpretar ao pé da letra. Aí vão entrar os sentidos espirituais. Lembra do sentido analógico, o sentido moral e o sentido anagógico? Pronto. Eis porque a gente demorou tanto para introduzir as parábolas, porque aquilo que a gente viu lá atrás vai servir agora. Muito bom. Está terminando. As perguntas que eu já vou engatilhar aqui para Dom José é a seguinte: quem é o pai dessa família? Quem é o pai? Quem é essa família? Quem são os operários da vinha? E o que é essa vinha? Então veja, a gente vai questionar tudo aqui para que a gente entenda parte por parte dessa parábola. Gente, é só o primeiro bloco, nós vamos precisar dar um breve intervalo e a gente já retorna, tá certo? Então não sai daí não, eu espero por você daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Força de Deus, segundo bloco. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje é a nossa primeira parábola e a parábola, uma parábola muito especial dos operários chamados à vinha. Já lemos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 20, de 1 a 16, e eu engatilhei algumas perguntas e agora sim, Dom José começa a nos responder. Dom José, então as minhas perguntas sobre essa parábola que acabamos de ler toda: quem é o pai de família que aparece aqui? Quem é essa família que a parábola trouxe? Quem são os operários da vinha e o que é esta vinha? Algumas parábolas das cerca de 40, 41 de Nosso Senhor Jesus Cristo, algumas ele explicou o sentido. Pensemos a parábola do semeador. Semeador. O próprio Jesus explica. Quando é o próprio Jesus que explica, não há outro sentido. O sentido é aquele, porque Jesus deu o sentido. Jesus explicava as parábolas para os apóstolos, uma por uma. Mas nos evangelhos só temos ele explicando poucas parábolas. Essa não é uma delas. Então, quando Jesus não explica ele mesmo, não interpreta as imagens, as figuras, as personagens das parábolas, é lícito com a igreja que você apresente, que você proponha várias chaves de leitura, vários critérios de interpretação, sempre com os padres da igreja, contanto que você não fira a Escritura e não fira a fé da igreja. Sim. Eu escolhi, Frei Gilson, 3 formas de interpretar nos padres da igreja para responder a sua pergunta. As perguntas iniciais, porque tem muito mais perguntas nessa parábola, e o Frei Gilson já disparou apenas 4 perguntas. Então, foi um tiroteio aqui que eu tenho que ter paciência para responder. Primeiro, vamos ao século V, com o pseudo Crisóstomo. Depois, vamos a um santo papa, doutor da igreja, São Gregório Magno. E depois, o magnífico Santo Agostinho. Lembrem-se, os padres da igreja, nós temos aqui muitos padres da igreja, mas como nós temos muita coisa pela frente, e essa parábola, somente ela tem 16 versículos,
eu fiz o doloroso trabalho de deixar apenas alguns padres da igreja. Não são todos, mas, digamos assim, são interpretações muito ricas. Vamos então ao primeiro padre da igreja que vai responder ao Frei Gilson, o Pseudo Crisóstomo. O pai de família é Cristo. O céu e a terra são como sua única casa. E sua família são todas as criaturas. Sua vinha é a justiça, na qual se encontram todas as classes de justiça, como plantas distintas de uma mesma vinha. Por exemplo, a mansidão, a castidade, a paciência e outras virtudes, todas as que estão compreendidas no nome geral de justiça. Os cultivadores desta vinha são os homens. Por isso diz, ao romper da manhã, saiu a contratar operários para a sua vinha. Deus gravou a justiça em nossas faculdades, não para a sua utilidade, mas para a nossa. Nós somos conduzidos à vinha como assalariados. E assim como ninguém leva um assalariado à sua vinha, com o objetivo único de que coma, assim também nós fomos chamados por Cristo ao trabalho, não só para que obtenhamos nossa utilidade pessoal, senão para a maior glória de Deus. Então, este autor, ele situa essas primeiras personagens, o pai, a família, o trabalho, a vinha, na perspectiva da igreja. Lembra do capítulo 5 do livro do profeta Isaías, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Lembra disso? Sim. E Jesus se identifica no capítulo 15 do Evangelho segundo João, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então veja o tema da vinha. Jesus então, ao falar da parábola dos operários chamados a vinha, você não pode se distanciar ou distanciar essa parábola da alegoria de Jesus no capítulo 15. Porque Jesus se identificou com a videira e o pai é o agricultor. Então, a igreja é o ambiente por excelência, é o critério no qual você vai buscar os elementos para compreender a parábola, Frei Gilson. Entendeu? Então, aqui o que está claro, por esse autor, Pseudo Crisóstomo, o pai de família é Cristo. Agora, São Gregório Magno, um pouquinho mais na frente, ele não vai dizer que é Cristo, vai dizer que é o Criador. Porque Jesus é Criador, mas Criador também é o Pai e o Espírito Santo. Quando se fala de Criador, nós cristãos entendemos a Santíssima Trindade. Mas veja. Não há diferença essencial de o Pseudo Crisóstomo dizer que o Pai é Cristo e São Gregório Magno dizer que é o Criador. Santo Agostinho também vai se identificar com São Gregório Magno. Então, por aí vocês percebem uma pequena diferença, mas não é uma diferença essencial. Eu e o Pai somos um? Eu e o Pai somos um, disse bem, lembrou bem, João capítulo 10, versículo 30, exatamente. Então, vejam, aqui a gente já começa a compreender uma coisa, Frei Gilson, com os padres da igreja. Um texto remete a outro. Um texto evoca outro. Um texto chama outro. Então, com a imagem de Jesus, eu sou a videira, meu pai agricultor, permanecer em mim, quem permanece em mim, esse dá muito fruto, o ramo que não dá fruto, ele corta, o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda, etc. Ah, videira, vinha, Jesus já falou isso em outro lugar. Então, os padres da igreja fazem essa junção bonita de um texto lido à luz do outro, como que a dizer, o melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura, o melhor intérprete das palavras de Jesus são as próprias palavras de Jesus. Muito bom. Ficou claro aqui. Sim. Já podemos ir para São Gregório Magno ou ainda ficamos... Nenhuma pergunta sobre o Pseudo? Eu creio que ficou claro. O pai de família é Cristo para o Pseudo Crisóstomo. A família são todas as criaturas. Sim. Né? São todas as criaturas. Sua vinha
é a justiça, né? Então eu creio que ficou... Perfeito. Vamos agora a São Gregório Magno. Se não der tempo de a gente pontuar a riqueza de São Gregório Magno nesse bloco, porque faltam só 3 minutos e meio, a gente retoma no terceiro bloco. Agora, a riqueza de uma das mentes mais brilhantes da Igreja, doutor da Igreja. O reino dos céus é comparado a um pai de família que contrata trabalhadores para cultivar a vinha. Ora, quem, a não ser o nosso Criador, merecerá com justiça ser comparado a tal pai de família? Ele que governa aqueles que criou e que exerce neste mundo o direito de propriedade sobre os seus eleitos, como um amo o faz com os servos de sua casa. Ele possui uma vinha, a Igreja Universal, que produziu, por assim dizer, tanto os sarmentos quanto os santos, desde Abel, veja, a igreja lá em Abel, desde Abel, o justo, até ao último eleito que nascerá no fim do mundo. Este pai de família contrata trabalhadores para cultivar a sua vinha ao nascer do dia, à terceira hora, à sexta, à nona e à 11ª, dado que não cessa desde o princípio do mundo até ao fim, de reunir pregadores para instruir a multidão dos fiéis. Para o mundo, o nascer do dia foi de Adão a Noé. A terceira hora, de Noé a Abraão. A sexta, de Abraão a Moisés. A nona, de Moisés até a vinda do Senhor. E a 11ª, da vinda do Senhor até ao fim do mundo. Os santos apóstolos foram enviados a pregar nesta última hora e, apesar da sua vinda tardia, receberam o salário por completo. O Senhor não para, portanto, em tempo algum de enviar trabalhadores para cultivar a sua vinha, isto é, para ensinar o seu povo. Porque enquanto fazia frutificar os bons costumes do seu povo através dos patriarcas, dos doutores da lei e dos profetas, e finalmente dos apóstolos, ele trabalhava, por assim dizer, no cultivo da sua vinha por intermédio dos seus trabalhadores. Todos aqueles que, a uma fé justa, acrescentam boas obras, foram os trabalhadores dessa vinha. Veja que espetáculo! São Gregório Magno vai enxergar na história do mundo o Pai Criador, Deus Criador, chamando todos os operários, desde Abel, Adão, Eva, Abel, até o fim dos tempos. E ele sai dividindo a história em etapas. Primeira hora de Adão, de fulano a Noé, de Noé a Abraão e assim por diante. Mas veja, é uma chave de leitura um pouquinho diferente da de Santo Agostinho, que também é rica essa interpretação. Então já temos duas interpretações. Aqui São Gregório, de certa forma, já deu uma chave de leitura para a parábola toda, e não somente para... Santo Agostinho, mas é Pseudo Crisóstomo. Não, ele já falou, e Gregório, mas ainda vai vir Agostinho. Vai vir Agostinho. Vai vir Agostinho, sim. Entendi. Gente, eu já estou amando, o programa está bom demais, estamos ainda no segundo bloco, então que bom saber que ainda temos mais 2 blocos pela frente. Não sai daí não, um breve intervalo e a gente já retorna com mais explicação das parábolas de Jesus Cristo, que já começou a explicar algumas coisas para nós. Estamos de volta ao programa Força de Deus, terceiro bloco. Estamos estudando a parábola dos operários chamados à vinha. Está sendo maravilhoso estudar essa parábola. Dom José já nos trouxe a visão, a chave de leitura de Pseudo Crisóstomo e também de São Gregório Magno. O Dom José, o senhor fez já alguma referência a João 15. Eu queria perguntar para o senhor desde já, porque tanto em um quanto o outro, o pai de família aqui é Cristo e a vinha são... Aqui no São Pseudo Crisóstomo, a vinha é a justiça. E para Gregório, a vinha é a Igreja Universal. E aí eu queria entender porque em João 15,
eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Essa vinha é o próprio Cristo aqui, ele falando. Então, como que a gente entende o que Cristo está falando diante do que eles falaram aqui? Veja, o Pseudo Crisóstomo diz que o pai de família é Cristo. Agora, é preciso fazer uma distinção. Em João 15, meu pai é o agricultor. Uhum. Mas ali nós temos uma alegoria. Aqui estamos diante de uma parábola. E nós já vimos a diferença entre parábola e alegoria. Uhum. A segunda coisa é a seguinte: dizer que Cristo, Pseudo Crisóstomo, que o pai de família é Cristo, e essa transposição, veja, ao pé da letra, Jesus não é pai, Jesus é o Filho de Deus Pai. Mas aqui nós temos uma linguagem rigorosa, literal, segundo as palavras dele mesmo, ao chamar a primeira pessoa de Deus de meu pai, de Abá. Aqui é uma parábola. E a parábola, ela permite, quando você tem imagens que não são interpretadas rigorosamente pelo próprio Jesus, permite essa possibilidade de interpretação. Cristo é aquele que chama. Cristo é aquele que dirige o chamado, como dirigiu a Pedro, a André, a Tiago, a João, todos os apóstolos, o chamado para segui-lo. Então, essa transposição ela é perfeitamente possível. Quem é que faz o chamado durante a vida pública de Jesus? Quem é aquele que dirige aos futuros apóstolos, eu te farei pescador de homens, etc.? É o próprio Jesus. Então, é uma interpretação perfeitamente plausível quando você situa a parábola no âmbito da relação entre Cristo e a igreja. Sim. Ok? Uhum. Na visão de São Gregório, é o Criador, aquele que chama. O que é que São Gregório faz? São Gregório situa o universo da parábola desde o começo da criação até o último homem. E o Criador, diz o Salmo 18, os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A criação em expectativa, geme dores de parto, aguardando a sua redenção, a sua transformação, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulos 7 e 8. Também é outro critério de interpretação. O que é que São Gregório faz? Ele situa todos os que vão ser chamados em diferentes etapas da história. Aí ele fala de Adão, ele fala de Abel, fala de Noé, fala de Abraão, fala de Moisés, fala dos apóstolos, nas diferentes etapas. São, eu penso, interpretações perfeitamente plausíveis. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. Muito bom, Dom José. O senhor falou que ia nos falar sobre Agostinho. Ah, sim. Outra interpretação, outro gênio, outro doutor da igreja, como São Gregório. Vamos então a ele. Se nós cultuamos Deus, Deus também nos cultiva. Nós não o cultuamos para torná-lo melhor, já que nosso culto consiste na adoração e não no trabalho. Mas ele nos cultiva como faz um trabalhador em seu campo. Desta forma, esse cultivo nos melhora como o do trabalhador torna mais fértil seu campo, e o fruto que Deus nos pede consiste em seu próprio culto. Ele mostra que nos cultiva a não deixar de arrancar com suas palavras os germes funestos em nossos costumes, ao não deixar de nos abrir a alma com o arado de suas instruções e de espalhar a semente de seus preceitos, para esperar frutos de piedade. Quando deixamos este trabalhador celeste trabalhar nossos corações e lhe prestamos o culto que lhe é devido, nós não nos mostramos ingratos com relação a ele, e nós lhe apresentamos frutos que são sua alegria. Esses frutos não o tornam mais rico, mas eles aumentam nossa felicidade. Aqui o que é que ele faz? Ele está respondendo a sua pergunta, a vinha. Foram 4 perguntas que Vossa Reverendíssima disparou em cima de mim sem piedade. A última foi o que é a vinha. Uma das chaves de leitura. A vinha é o coração do Frei Gilson.
A vinha do Senhor é a casa de Israel. Porque o que é a vinha? É o terreno onde se cultiva esta videira. Eu sou a videira. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí Deus Todo-Poderoso vai cultivando no coração do Frei Gilson, vai arrancando essas ervas daninhas, esses apegos, essa vaidade, esse faniquito, esses maus pensamentos, etc. Vejam, Santo Agostinho aqui vão trabalhar na minha vinha. Também se pode perfeitamente dizer que essa vinha também é o seu coração, a sua existência, a sua vida. O cuidado que Deus tem, Ele que quis plantar e, de fato, pela fé e pelo batismo, plantou essa videira dentro de você. E essa videira, para crescer, ela precisa dos tratos culturais. Remover a terra, desbastar, podar, cortar e assim por diante. Perceberam a riqueza de Santo Agostinho? Você pode, sem dúvida alguma, dizer que a vinha é o mundo inteiro. E é. Sim. Na perspectiva de São Gregório, o Criador. Você pode dizer que a vinha é Israel, o Antigo Testamento. E foi. Você pode dizer que a vinha é a igreja. E é. E você pode também dizer que a vinha é você. Porque você é membro da igreja. Porque você é criatura de Deus e, portanto, como tal, integra todas as criaturas. Todas essas interpretações são possíveis. Muito interessante. Então, numa parábola, já percebemos que é possível ter várias interpretações, mas que nenhuma delas foge. Contanto que não fira a Escritura e não fira a fé da igreja, e contanto que não seja outra interpretação dada por Jesus. Como Jesus não deu, tem parábolas que ele deu a interpretação, não é? Quando chegarmos na parábola do semeador, só tem uma interpretação possível. Aqui Jesus deu, mas aqui nós não temos. E aí entra a riqueza dos padres da igreja. O senhor poderia explicar melhor o que significa na visão do Pseudo Crisóstomo? Essa sua vinha é a justiça? Sim. A vinha do Senhor, respondo com a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Muito bem. Versículo 30. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Justiça. Justiça. Pronto. O que é a justiça na Bíblia? Ela tem um nome de 5 letras. Jesus. É justiça. Pronto. E se adequa bastante, então, a João capítulo 15, eu sou a videira. E meu pai é agricultor? Sim, sim. Então, quando essa planta cresce em você, Cristo nossa justiça, Cristo minha justiça, Cristo é a justiça na minha vida. É essa justiça que o Pai cuida, que o Pai rega, que o Pai poda, que o Pai dispensa todos os cuidados. Eu sou a videira, meu Pai é o agricultor. O ramo que permanece nele, eu estou na justiça, isto é, eu estou em Cristo. Muito bom, muito bom. Gente, o programa tá bom demais, que pena que passa muito rápido. Olha, 4 perguntas eu já fiz. Quem é o pai de família? Já achamos as respostas. Quem é essa família? Quem são os operários da vinha? O que é esta vinha? Eu já vou engatilhar uma próxima pergunta, que vai ficar já para o nosso último bloco, para que eu deixe você aí com água na boca, que é o seguinte... Dom José, quando é que o pai de família sai? Então, fala a parábola que o pai de família sai à procura dos trabalhadores. Saiu ao romper da manhã. Quando é que o pai de família sai? Então, vou deixar essa para o próximo bloco. É muito bom ter você aqui conosco, estudando a Palavra de Deus. E que bom a gente ter um alicerce seguro, né? Aqui, então, você vai se deparando com os padres da igreja, com a própria Sagrada Escritura. Então, as perguntas são respondidas aqui.
com Sagrada Escritura, Catecismo da Igreja Católica e Padres da Igreja. Essas são as fontes primárias que se usa neste programa. É muito bom ter você aqui. Lembrando que todos os programas ficam registrados no canal do YouTube para que você possa compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você ama e muitas vezes até rever, né? Tem programas que a gente precisa rever, assistir de novo, ouvir de novo, para que possamos internalizar tudo que está sendo falado. Que bonito quando Santo Agostinho dizia: Deus também nos cultiva. Então isso é muito bonito. É um Deus que trabalha em nós, é um Deus que vai agindo em nós. Nós somos a vinha do Senhor também. Deus te abençoe, até daqui a pouco, se Deus quiser. Chegamos ao nosso último bloco, estamos quase acabando o programa Força de Deus. Está bom demais e vamos aproveitar ao máximo esse último bloco. Minha pergunta, que eu já engatilhei aqui para Dom José no bloco anterior, é: quando é que o pai de família sai? Que nós já entendemos que o pai de família é o Criador, que o pai é Cristo. Agora, quando é que esse pai de família sai? Lembrem-se que estamos numa parábola, e a parábola, as imagens, os verbos também, muitas vezes não podem ser interpretados ao pé da letra. Não pode ser interpretado ao pé da letra que Cristo sai como quem ele diz ao Pai: dá licença aqui, eu vou sair do céu e vou fechar a porta porque eu vou ali embaixo. Não, de forma alguma. Não é nesse sentido. Aí entram os padres da igreja, o magnífico Santo Agostinho explica exatamente isso. A pergunta de Vossa Reverendíssima é respondida pelo fantástico Santo Agostinho. Vamos à resposta. O pai de família sai quando ele se faz conhecer. Não é verdade que quem fica dentro de casa não é visto por quem está do lado de fora e que estes o veem quando ele sai? Da mesma forma, Cristo parece ficar em seu santuário quando ele não é conhecido, mas ele o deixa para contratar trabalhadores quando ele começa a ser conhecido, já que ele passa, em um certo sentido, do oculto para a notoriedade. Ora, Cristo é conhecido agora quando é pregado em toda parte e todos, sob o céu, divulgam a sua glória. A imagem de sair evoca você está num lugar que não é conhecido, ao qual as pessoas não têm acesso. O mistério abscôndito de Deus. Mas quando esse mistério é dado a conhecer, a pregação, dia de Pentecostes. O que é que no dia de Pentecostes a população de Jerusalém tem? Eles não sabem do teor do núcleo do querigma. Aí São Pedro começa, prega, até chegar, vós o matastes, mas Deus o ressuscitou, etc, etc. Irmãos, o que devemos fazer? É a reação da multidão. Aí eles perceberam que Cristo saiu, digamos assim, do escondimento do cenáculo, onde os apóstolos estavam reunidos com medo dos judeus. Pronto, as portas se escancararam quando o Espírito Santo desceu sobre eles em forma de línguas de fogo, e aí Cristo saiu e agora foi dado a conhecer. A partir desse momento, aí sim, o chamado já é imediatamente dirigido. O que é que nós devemos fazer? Operários da primeira hora. Claro que, veja, num certo sentido, eles são operários se eles tinham, segundo um critério que vamos ver aqui, os padres da igreja, a primeira hora é você chamado à santidade quando era novinho, também é possível você interpretar dessa forma. Operário da hora terceira quando você estava na adolescência, operário da hora do meio-dia, também esse tipo de interpretação é possível perfeitamente. Mas, quanto ao conhecimento da mensagem escondida, esses que se converteram no dia de Pentecostes são os operários da primeira hora. Isto é, a primeira hora da igreja.
Porque a igreja, pela primeira vez, iluminada pelo Espírito Santo, proclamou a boa notícia. E aqueles que estavam lá em Jerusalém, independente da idade, são os operários da primeira hora, isto é, os primeiros convertidos. Compreendeu, Frei Gilson, que é possível você jogar com a expressão primeira hora, segunda hora, terceira hora? Vai depender de uma série de coisas. Então, num certo sentido, Adão foi operário da primeira hora, Abel também, e nós os operários da última hora. Quando você situa a parábola no âmbito da criação. Mas, no âmbito da igreja, se o Frei Gilson foi batizado com 30 dias de nascido, etc., operário da primeira hora. Mas fulano foi batizado, mas se afastou da igreja, etc., e velhinho se converteu. Quanto ao dia da conversão, operário da última hora. Então, vejam como as diferentes interpretações, elas são convergentes, não divergentes ou conflitantes, porque depende muito do ponto de partida, do critério ou da referência que você utiliza para situar a primeira hora, a segunda hora, operário agora, mais tarde, mais cedo, etc. Depende de onde você está aplicando, pelo que eu estou entendendo o senhor falando, se a gente aplica essa parábola ao mundo, é uma coisa, aplicamos à minha vida, é outra coisa. Aplicando à igreja é outra coisa. A igreja é outra coisa. Então, mundo, eu faço parte dele. Exato. Igreja, nós cristãos, nós fazemos parte dela. Mas eu individualmente também, mesmo fazendo parte do mundo e da igreja, eu sou um universo, eu sou uma criação toda particular. Com a sua história. Com a minha história, etc., com os meus momentos, os meus reveses. Eu que já fui operário da primeira hora, agora estou me tornando da quinta hora, da última hora e assim por diante. Em tudo isso, você só não pode esquecer, ou o Criador ou o próprio Cristo Jesus. Cristo Jesus embutido na palavra Criador e o Criador que se manifestou na plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Todas essas realidades convergem. Eu achei muito bonito o Santo Agostinho, então, falando que quando ele sai, então ele usou essa figura, né? Quando a gente sai de casa, a gente se dá a conhecer. Então, quando ele sai, ele se fez conhecer. Então, é a revelação, né? É um Deus que se revela. Gostei. A categoria bíblica, revelação, que supõe algo escondido e que agora é dado a conhecer. Isto é, saiu do mistério, quer dizer, o mistério continua mistério, mas o mistério não conhecido agora é dado a conhecer. Me veio dois textos, que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós, Sim. 1 João 14, se eu não me engano. Sim. E depois também, Filipenses capítulo 2, né? Ele se esvaziou-se de si mesmo, também assumiu a condição de escravo, ou seja, se deu a conhecer, né? Sim. O outro texto também muito importante é quando Jesus diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo que o Pai me revelou. Uhum. Né? Também é outro texto. Sim, saiu. Muito bom. Saiu. Quando Jesus morre na cruz, um evangelista diz que o véu do santuário se rasgou. Você tem o templo, você tem o santo, o átrio, que é a parte de fora onde as pessoas caminham, você tem o santo e o santo dos santos. Entre o santo e o santo dos santos, você tinha um véu, onde ninguém podia ver, somente o sacerdote entrava lá, etc. Essa imagem aparece na descrição no momento exato da morte de Jesus. O véu se rasgou. Ou seja, o que estava escondido, o amor de Deus pelos homens se revelou no Calvário. Aí está a manifestação do amor de Deus. É Jesus que diz, tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim. Muito bom. Temos apenas 3 minutinhos, o programa já está chegando ao fim. Eu pergunto, Dom José, e a gente responde o que é possível, mas essa pergunta com certeza voltará para o próximo programa. A gente vai continuar respondendo ela. Qual é a obra dos operários? Porque foram contratados por um trabalho. Que trabalho é esse dos operários? Perfeito. De novo, se você situa a parábola em âmbito de criação, como seguindo o critério de São Gregório Magno, não é? Que o pai de família é o Criador, você tem diversos operários na história da humanidade. Antes de Abraão, você tem Adão, você tem Abel, você tem Enoque,
você tem Matusalém, você tem o próprio Noé, você tem Ló, você tem, digamos, essas figuras todas que trabalharam na vinha do Senhor. A partir de Abraão, você já tem os que foram chamados, digamos assim, na perspectiva da revelação positiva. Deixa a tua casa, tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu farei de ti o pai de uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e assim por diante. Pule mais para frente, Isaac, Jacó, José, depois, 430 anos depois, você tem Moisés, você tem Josué, você tem os juízes, você tem os reis, você tem os profetas, não é? Na linha do tempo, em diferentes horas, e aí nós já vimos o próprio São Gregório Magno, de personagem tal a personagem tal, é a primeira hora e assim por diante, perfeitamente plausível. Aí você situa na história da humanidade e na história de Israel os diferentes trabalhadores. Igreja, aí você tem os apóstolos chamados por Jesus, as mulheres que se convertem, o cego de Jericó, Bartimeu e assim por diante. Depois você tem, no tempo da igreja, os apóstolos, depois os discípulos dos apóstolos, os que se tornaram missionários e ao longo da história da igreja até ao fim dos tempos. Então, já temos aqui essa resposta que vai, de fato, ser dada quando Vossa Reverendíssima citar Mateus 20, versículo 2, que é o segundo versículo. Vejam, um programa inteiro para tratar de um único versículo. Vai ser bom ou não vai? Ele que vai dizer. Tá maravilhoso, tá maravilhoso. Quanta coisa em apenas um único versículo. Quanta coisa Deus pode falar com a gente. Esse livro é o mais espetacular de todos. Um versículo é capaz de a gente ficar um ano inteiro somente em um versículo. Então, eu tenho certeza que esse programa está alimentando muito a sua vida espiritual. Não só o seu intelecto, mas a sua vida espiritual. Deus te abençoe. Nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Vamos pedir a bênção de Deus. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.